Pronto, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o uso das relações de Girard para resolver equações de segundo grau, de onde que ele inventou e como que faz para calcular, tá bom? Primeiro, quem é esse tal de Girard? Girard era um francês, por isso que você tem que pronunciar o nome dele com esse sotaque, sabe? Girard, ele também era físico e matemático, né? Mas o que interessa aqui pra nós, gente, é a relação soma e produto. É aquela mesma relação que a gente usava nos trinômios de Stevin, lembra? Sim, mas como é que faz isso aqui, gente? Bem, primeiro vamos usar delta e Bhaskara para calcular as raízes dessa equação, tá bom? Vamos lá. Identifico o A, o B e o C. O A é 1, o B é 4 e o C eu vou colocar menos 45 dentro do parênteses, tá? Porque é negativo. Usa a fórmula do delta, B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C, ou seja, 4 elevado a 2 menos 4 vezes 1 vezes menos 45, que vai dar 16, menos com menos dá mais, hein? 45 vezes 4 dá 180. 180 com 16 dá 196. Agora usa a fórmula de Bhaskara. X menos B mais ou menos a raiz de 196. Tudo isso dividido por 2 vezes A, ou seja, por 2. Vai ficar menos 4 mais ou menos... A raiz de 196, se eu não me engano, é 14. Pois confere aí pra mim. Vai ficar dividido por 2, vamos ter duas respostas. Menos 4 com 14, que dá 10, né? Que é dívida. Dividido por 2 dá 5. E menos 4 com menos 14 vai dar menos 18. E menos 18 com 2 dá menos 9, né? Menos 18 dividido para 2 dá menos 9, vai dar negativo. Pronto, temos duas respostas aqui. As duas respostas eu quero fazer o seguinte cálculos. Eu quero somar essas duas respostas. Quanto é que dá 5 mais menos 9? Bem, na verdade você vai subtrair, né? Porque é saldo e dívida, vai ficar menos 4. Deixa eu escrever aqui. E quanto é que dá 5 vezes menos 9? Bem, faz jogo de sinal, mais com menos dá menos. 5 vezes 9 dá 45. Então aqui vai ficar menos 45. Pronto. Agora eu quero que você olhe para esses resultados que eu obtive aqui, gente. Ó. Quando eu calculei as raízes e eu somei e depois multipliquei essas raízes, olha só o que eu obtive, ó. Menos 45. Você tá vendo esse menos 45 aqui, ó? Deixa eu colocar bem de vermelhinho aqui para você ver, ó. Tá vendo que deu igualzinho aqui? Esse número deu igual a esse. Outra coisa que eu quero que você observe é esse menos 4 aqui, ó. Deu o mesmo valor, só que com sinal trocado, não é? Aqui tá escrito mais 4 e aqui tá escrito menos 4. Isso é interessante de se pensar, hein? Agora vamos fazer mais um exemplo pra gente ter certeza se isso acontece sempre. A, B e C. O A é 2, o B é menos 5, vou colocar com parênteses, e o C é menos 12, que eu também vou colocar com parênteses. Vai ficar delta igual a B ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 12. Então vai ficar 25 positivo, menos com menos dá mais, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 12 dá 96, né? 96. Quanto é que dá 125? Aliás, quanto é que dá 25 mais 96? 25 mais 96, gente, deixa eu fazer aqui. 25 vai ficar 1, vai 1, vai ficar 121. 121 cuja raiz é 11, hein? Então x vai ficar menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz de 121, que eu já sei que é 11. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Então vai ficar mais 5, mais ou menos 11, dividido para 4. Vamos lá, calcular as duas raízes. Mais 5 com mais 11 dá 16, que dividido para 4 dá 4, positivo. Mais 5 menos 11 dá menos 6, né? Menos 6. Certo? Deixa eu ver aqui. Menos 6 dividido para 4 não dá para divisão exata, mas eu vou pelo menos escrever na forma... Não dá para dividir, mas eu vou pelo menos simplificar. Ficar menos 3 sobre 2. Pronto, essas aqui são as duas raízes. Agora vamos fazer o seguinte, gente, ó. Vamos pegar essas duas raízes e vamos somar. Quanto é que dá 4 mais menos 3 meio? No caso tem que tirar MMC, né? 2, divide embaixo, multiplica em cima. Mais com menos dá menos. 8 menos 3 dá... Deixa eu ver aqui. 8 menos 3 dá 5, né? 5 sobre 2. E o produto dessas raízes dá quanto? Quanto é que dá 4 vezes menos 3 sobre 2? Cancela 4 com 2, vai dar 6. Né? 2 vezes 3, menos 6. Pronto. Agora vamos comparar esses dois números que eu obtive com esses dois valores aqui, ó. O 12 e o 5. Você está vendo que aqui eu obtive o 6 com o mesmo sinal, ó, menos 6 e menos 12. Só que 6 representa a metade de 12. E isso fica mais claro aqui, ó, onde eu obtive mais 5, sinal trocado, aqui apareceu menos 5. Só que aqui é sobre 2, é como se fosse a metade. E por que que tem esse negócio da metade? Você está vendo que tem um 2 aqui, ó.
Você lembra, gente, que no trinômio de Stevin, quando você tem um número aqui na frente do x elevado a 2, esse número aqui você tem que dividir todos os termos da sua equação para você conseguir fatorar? Pois é, se eu pegasse aqui essa equação todinha e dividisse por 2, ia ficar 5 sobre 2, e aqui ia ficar 6. O sinal ia bater, ia ficar menos 6, e aqui o sinal ia ficar trocado, ia ficar 5 sobre 2. Isso é a fatoração do trinômio de Stevin. Mas aqui a gente está analisando a relação entre as raízes da equação e esses coeficientes. Aqui, meio que está sugerindo que sempre que eu somar as raízes da minha equação, sempre que eu fizer o x1 mais o x2, eu vou obter uma relação entre o coeficiente b e o coeficiente a. E essa relação tem sinal trocado. Então, eu poderia dizer que vai ficar menos b sobre a. Mas isso aqui eu preciso ter certeza, tá bom? Eu não tenho certeza disso aqui ainda. E também esse menos aqui. Como é que eu faço para ter certeza dessa relação exata entre as raízes e os coeficientes? Bem, vamos usar a fórmula geral, né? A fórmula canônica, uma equação padrão, né? Usando os coeficientes ax elevado a 2 mais bx mais c. Nessa equação aqui, eu sei que as respostas vão ser assim, gente, ó. X' é igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. E o x, duas linhas, a alta raiz, é menos b menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Essas são as minhas raízes, não é verdade? O que acontece se eu somar essas duas expressões? O que acontece se eu fizer x' mais x duas linhas? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer que você vai estar somando duas frações de mesmo denominador. Beleza? E se você está somando duas frações algébricas, né, de mesmo denominador, você junta esses denominadores num só denominador. Como aqui é mais, gente, esse mais aqui vai fazer jogo de sinal com menos, vai repetir o sinal, tá? Então aqui eu simplesmente repito menos b mais a raiz de delta e o menos b menos a raiz de delta. O que acontece aqui é uma coisa muito legal, é que esse mais raiz de delta e esse menos raiz de delta, eles se anulam. Por quê? Porque eles têm sinal trocado. Ah, então vai ficar simplesmente menos b com menos b, menos b com menos b vai dar menos 2b. Tudo isso aqui dividido por 2a. Cancela no 2, obtemos que menos b sobre a é a expressão algébrica que representa a soma das raízes. Ou seja, sempre que eu quiser calcular a soma das raízes, basta eu simplesmente fazer menos b sobre a. Isso aqui é muito legal, gente, porque isso aqui nos remete exatamente àquela fatoração do trinômio de Stevin. Lembra da relação soma e produto? Para ter certeza, vamos calcular o produto das raízes. Vamos pegar essas duas expressões algébricas e vamos multiplicar para ver o que a gente obtém, né? Vai ficar menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a, que multiplica menos b menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Multiplicando 2a vezes 2a aqui no denominador, obtemos 4a elevado a 2, multiplicando o denominador. Agora, multiplicando o numerador, gente, eu quero que você repare uma coisa, ó. Aqui eu tenho uma multiplicação da soma e o produto de dois termos iguais, né? Ó, menos b mais raiz de delta são termos iguais. Eu estou multiplicando os simétricos, né? Aliás, o conjugado deles, né? Então, isso aqui, o resultado é parênteses elevado a 2 menos parênteses elevado a 2. Você repete aqui o menos b dentro do primeiro parênteses e o raiz de delta dentro do segundo parênteses. Vai ficar menos b elevado a 2 dá b elevado a 2 e a raiz de delta vai ficar simplesmente delta, porque cancela a raiz com expoente. Então, vai ficar b elevado a 2 menos delta sobre 4a elevado a 2. Para simplificar isso aqui, gente, eu preciso que você use a fórmula do delta. Você lembra da fórmula do delta? B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C. Substituir isso aqui dentro do parênteses, ali na frente do sinal de menos. Vai ficar assim, ó, B elevado a 2 menos, dentro do parênteses, B elevado a 2 menos 4AC. Tudo isso aqui sobre 4a elevado a 2. Vai ficar b elevado a 2 no numerador. B elevado a 2 menos b elevado a 2 menos com menos dá mais. 4ac. Tudo isso aqui sobre 4a elevado a 2. Cancela o b com b, somativo, né? Um está somando, o outro está subtraindo. E vai ficar simplesmente 4ac sobre 4a elevado a 2. Já sabe que tem que cancelar esse 4, né? Cancela o 4, vai ficar, ó, ac sobre a elevado a 2. Só que a elevado a 2 é a vezes a. Cancela um desses dois a's com um a que está em cima. Vai ficar simplesmente c sobre a. Justamente o que eu estava falando. Relação soma e produto dá o termo independente, olha só. Então, sempre que eu quiser fazer o produto das raízes, basta eu olhar para o termo independente, né? Se o coeficiente principal da equação, se o coeficiente dominante, né, o do x elevado a 2 for 1, vai ficar ainda melhor. Quer ver? Vamos para alguns exemplos. Olha só essa equação, gente. Aqui eu tenho o coeficiente a do x elevado a 2 sendo 1. E se aqui é 1,
a relação soma vai ser esse coeficiente aqui dividido por 1, trocando o sinal. Ou seja, mais 8 dividido para 1 dá o próprio mais 8, trocando o sinal fica menos 8. Ou seja, a relação aqui da soma das raízes é menos 8. E a relação do produto dessas raízes vai ser o próprio 15. Por quê? Porque eu teria que dividir 15 por 1. Mas divisão por 1 é muito fácil, gente. Isso aqui é um trinômio de Stevin. Por quê? Porque você tem bem bonitinha a relação soma e produto. Agora, gente, ó, qual é o segredo dessa matéria? O segredo dessa matéria é você conseguir descobrir as raízes sem precisar usar a fórmula de Bhaskara e sem usar nenhum outro método muito complicado. Basta você pensar em dois números cuja soma dá menos 8 e cujo produto dá 15. E se essa equação possui respostas inteiras, esses números são muito evidentes. Quer ver? Então vamos descobrir, vamos pensar em dois números cuja multiplicação dá 15, usando a relação do produto. 15, bem, pode ser 3 vezes 5, pode ser também 1 vezes 15, não é verdade? Essa é a única relação que pode ser, né? Só que aqui, gente, ó, vamos ver qual é a que dá mais na cara. Se for 1 e 15, somando aqui, dá 16, passa de 8. Se eu somar 3 com 5, dá 8, né? Ó, 3 mais 5, se eu fizer esse mais esse, somando aqui, vai dar 8 certinho, só que aqui está dizendo que é menos 8. Então aqui basta eu imaginar que aqui eu tenho menos 3 vezes menos 5, porque eu sei que menos com menos dá mais, vai continuar dando igual a 15 positivo. Aí no caso eu quero somar esses dois números aqui negativos, ó. Menos 3 com menos 5, porque eu sei que quando soma, repete o sinal de menos, né? Vai ficar menos 3 mais menos 5. Vai ficar menos 8. Então, os números que eu quero é o menos 3 e o menos 5. E esses aqui são as raízes. Então, eu posso afirmar que o x' é menos 3 e o x duas linhas é o menos 5. Agora, só faça o teste, gente. Faça o teste aí. Fórmula de Bhaskara. Será que vai realmente dar menos 3 e menos 5? Bora ver? Delta vai ficar b elevado a 2, ou seja, 8 elevado a 2, menos 4 vezes 1 vezes 15. Presente entre parênteses. Vai ficar 64 menos 60, subtraindo dá 4. Agora usa a fórmula do x. X vai ser igual a menos b, menos 8, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então vai ficar menos 8. Então vai ficar menos 8 mais 2, dividido para 2, e menos 8 menos 2 dividido para 2. Menos 8 mais 2, gente, vai dar menos 6, que dividido para 2 dá menos 3. E menos 10 dividido para 2, gente, vai dar menos 5. Realmente vai ser menos 3 e menos 5. Você repara que fazendo desse jeito, fazendo na dedução, apesar de ser um pouco mais difícil, né? Porque depende muito da lógica, porém, é um jeito bem mais rápido do que fazer fórmula de Bhaskara, não é? Vamos ver se isso aqui funciona sempre. Olha para cá, ó. O trinômio bem bonitinho, o trinômio de Stevin. Aqui vamos usar a relação soma e produto das raízes, tá bom? Então, aqui eu vou ter a soma de dois números que dá mais 5 e o produto que dá 6, mais 6, né? Esse mais aqui. Gente, pensa em dois números cuja multiplicação dá 6. É bem na cara, né? É bem óbvio. É 2 vezes 3. 2 vezes 3, soma aí. Soma aí. O sinal não bate, né? 2 vezes 3. Faça 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5. Então aqui, essa equação aqui possui raízes 2 e raízes 3. Porque 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. O sinal positivo, ele bate. Muito bom. Agora vamos fazer esse exemplo aqui. Gente, ó. Aqui, se fosse fazer o trinômio de Stevin, você teria que dividir tudo por 2, não é? Fatorando 2, colocando em evidência, mas aqui eu quero as raízes. Então, se eu quero ir direto às raízes, usando a soma e o produto das raízes, eu vou fazer assim, ó. Você pega esse menos 6 e divide por 2, trocando o sinal, tá? Vai ficar menos menos 6 dividido para 2. E menos menos 6 dividido para 2 vai ficar 6 dividido para 2, que dá 3. E aqui você vai fazer o produto, vai ficar menos 56 dividido para 2. E menos 56 dividido para 2 vai dar 28, não é? Menos 28. Pronto. Agora você vai pensar em dois números cuja multiplicação dá 28 e a soma deles vai dar 3. Bem, eu quero que você use a lógica da seguinte maneira. Uma multiplicação que dá menos, que dá negativo, é porque os dois números têm sinais trocados. Então você vai pensar no número que é positivo e no outro que é negativo. Cuja multiplicação dá 28, gente, ó. Quais são as multiplicações que dá 28? 2 vezes 14...
4 vezes 7 e 1 vezes 28. Só que aqui eu vou excluir o 2 vezes 14, porque os números são muito distantes, né, um do outro, ó, e eu quero que a soma dê 3. Então aqui eu vou considerar 4 vezes 7. Só que como eu falei, um tem que ser mais e o outro tem que ser menos. Então que tal se for menos 4 vezes mais 7? Menos com mais dá menos. 4 vezes 7 dá menos 28. Agora o problema é que a soma desses dois números tem que dar igual a 3. Será que o sinal está no canto certo? Bora ver? Se eu somar menos 4 com mais 7, menos de dívida, menos 4 de dívida, paga 7, vai ficar 3 de troco ou de dívida? Vai ficar 3 de troco, né? Então, se eu somar esses dois números aqui, gente, o resultado vai ser 3 positivo, que é exatamente o que eu quero. Então, esse número aqui que eu deduzi já é a resposta. X' é menos 4 e o x duas linhas é mais 7. Muito fácil, né, gente, fazendo desse jeito, só que requer um pouco mais de prática, né, de raciocínio lógico. Vamos lá. Aqui, gente, vai ser mais difícil, ó. Você vai ter que pensar em dois números cuja soma vai dar menos 5 sobre 2. Ou seja, a soma desses dois números vai dar 5 sobre 2. Dá quebrada, né? Raciocinar com o número quebrado é um pouco mais difícil. Mas se você quiser, gente, você pode fazer assim, ó. 5 dividido para 2 dá 2,5, né? Só que aí vai ser mais difícil para você interpretar, né? Produto. Produto vai ser menos 12 sobre 2, que dá menos 6. Pois é, ó. Você vai pensar em dois números cuja multiplicação dá 6 e a soma dá 2,5. Não faz sentido, né? Essa aqui para fazer de cabeça é mais difícil, né, gente? Essa aqui a única saída seria fazer usando a fórmula de Bhaskara. Mas você pode tentar, viu? Você pode tentar dois números cuja multiplicação dá menos 6 e a soma dá... Isso aqui você vai perder muito tempo para raciocinar, sabe? Para descobrir quais são esses dois números. Então, eu recomendo que nessa aqui você vai usar a fórmula. Use a fórmula. Tá bom? Usa as relações de Girard somente quando a soma, né, for o número inteiro, porque aqui a soma deu quebrada, então não é legal você fazer usando as relações não, tá? Assim, na maioria das equações que você fosse deparar, vai dar para resolver usando só as relações de Girard, tá bom? Agora vamos ver a fórmula fatorada para uma equação do segundo grau usando essas relações, tá bom? Eu tenho essa equação aqui, ó, ax2 mais bx mais c igual a colocando em evidência, x menos x' e o x menos x duas linhas. Eu quero provar que isso aqui é igual. E para provar que isso aqui é igual, sabendo que eu acabei de mostrar que a soma das raízes é menos b sobre a, e que o produto das raízes é C sobre A, tá bom? Tem que decorar essas fórmulas, viu, gente? Vamos verificar se isso aqui vai dar igual a isso, tá bom? Como é que você faz isso? Você coloca o A na frente do x menos x' vezes x menos x duas linhas. Aí você desenvolve esse produto aqui, né, ó, esses parênteses, repete o A e faz x vezes x vezes x'. Vai ficar x elevado a 2 menos x duas linhas x. Aí... eu devia escrever com outra letra, né? Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer com outra letra para não confundir a nossa cabeça. Pronto, aqui eu decidi chamar a primeira raiz de x', a primeira raiz x' de p e a segunda raiz x duas linhas de q. Vai ficar x vezes x elevado a 2, x vezes q, qx. Aí, menos p com x, menos px, e menos p com q, menos com menos dá mais. Vai ficar pq. Pronto. Então vai ficar assim, gente, ó. Repete o A, repete dentro do parênteses x elevado a 2, aí você tá vendo que esse x aqui, ó, se repete aqui e aqui, né, ó. Esse x coloca em evidência, né? Tipo, vai ficar um parênteses dentro do outro parênteses, mas não tem problema não. Vai ficar menos x, aí dentro do parênteses, se eu fatorar o menos junto com x, no meio vai ficar um mais. Então vai ficar q mais p. E no finalzinho, mais p vezes q. Pronto, agora vamos analisar o que a gente tem aqui. Esse Q mais P representa a soma das raízes. E esse P vezes Q representa o produto das raízes. Então aqui eu tenho Q mais P representando a soma, que eu calculei lá na frente, que é menos B sobre A. E aqui P vezes Q eu tenho o produto das raízes, que eu disse que era C sobre A. Repete o sinal, repete o parênteses, repete o menos X multiplicando, tá? Repete o X elevado a 2 e repete o Azinho no começo da conta. Então, gente, ó, agora eu quero que você faça o seguinte. Tá vendo esse menos X vezes esse menos B? Faz jogo de sinal menos com menos e coloca o B na frente do X, tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar A que multiplica x elevado a 2 mais bx sobre A mais C sobre A. E a mágica acontece aqui no finalzinho, ó. Pega esse A e faz chuveirinho com A. O A fica na frente do x elevado a 2. O A cancela esse A. E o A vai cancelar esse A aqui, ó. Então vai ficar
AX elevado a 2, mais ia ficar ABX, só que como tem um A aqui embaixo dividindo, cancela o A e fica simplesmente BX. E aqui ia ficar AC, só que ia cancelar o A e fica simplesmente C. Pronto. Então, usando as relações de Girard, eu consigo argumentar que toda a equação do segundo grau você pode fatorar, se você te souber previamente as raízes, né? Fatorar dessa forma aqui. Isso aqui é muito útil em algumas questões, tá? Principalmente questões de desafios. Nas questões básicas, isso aqui, gente, é como extra, tá? Como um bônus para você aprender. Mas nas questões de desafios você vai se deparar muito com questões em que você vai precisar fatorar, tá bom? Inclusive, se você for fazer alguma faculdade de engenharia, você vai precisar muito saber disso aqui, tá? Então, fica como extra aí para você levar para sua vida, tá? Muito obrigado. A gente vai ficar com isso aqui nessa aula, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima, viu, gente?